nós vamos falar de uma instituição que é um orgulho da educação pernambucana. A GGE está completando 30 anos. Nós vamos conversar com o diretor José Falabella, que vai contar a história e também o lado cultural, trazendo o João Suassuna, que é responsável pelo lado cultural do GGE. O José Folhadella, que é o diretor. Como é que nasceu o GGE? Primeiramente, João, queria agradecer o convite, né? Estamos muito alegres de estarmos aqui falando de um tema que tanto nos alegra, que é exatamente o nosso colégio, o Colégio GGE, que iniciou em 4 de março de 1996. Foi ontem, né? Foi ontem, 30 anos atrás, não é? GGE, muitos perguntam, o que é que significa GGE? Significa Grupo Gênese de Ensino. A gente, 4 de março, apenas com 23 anos de idade, né? Recém-formado em engenharia, juntamente com mais 3 sócios, Jorge Williams, Heber de Holanda e Marcelo Melo, fundamos o colégio em uma sala de 36 metros quadrados, apenas com 10 alunos, onde aquelas salas empresariais, onde o banheiro é dentro da sala de aula. E ali nós tínhamos um sonho de formar alunos para o Instituto Tecnológico da Aeronáutica. E muitos perguntam, mas Folhadella, Jorge, Marcelo e Heber, por que vocês quiseram começar para o ITA? O Instituto O mais difícil. O mais difícil, né? Exatamente pelo sonho dos meus 2 sócios. Em 1989, Jorge e Heber eram estudantes ainda para prestar vestibular, terceiro ano, e tinham esse sonho de prestar para o ITA. Então, naquela época deles, não tinha um curso preparatório no estado de Pernambuco para essa universidade. Eles tiveram que sair de Pernambuco e ir estudar no Rio de Janeiro para estudar num cursinho lá chamado Impacto. Agora você é engenheiro e virou professor. Eu era engenheiro, sou engenheiro, né? Sou engenheiro por formação, mas Mas sabe construir uma casinha ainda, sabe? eu sou engenheiro elétrico. Ah, então não dá. Eu sou engenheiro elétrico e naquele momento eu fiz mestrado em engenharia elétrica e naquele momento eu gostava de ensinar. Então o estudo para mim era a minha diversão. Eu gostava de lecionar, de passar o conhecimento. Então quando esses meus 2 sócios estavam se formando no ITA e chegaram para mim, ó. Aí eles se formaram no ITA. Se formaram no ITA, eles foram para o Rio de Janeiro, como eu falei, prestaram e foram aprovados no ITA. E na época, quando estavam para se formar, com várias propostas para trabalhar em São Paulo, e eles disseram, não, eu quero fazer o seguinte, quero montar um cursinho preparatório para o ITA. O que eu não quero fazer com que outros alunos saiam da sua terra natal, do seu estado natal. Eu vou me preparar para o ITA e mostrar que Pernambuco tem condições de aprovação. Muita gente não sabe o que é o ITA. O ITA significa Instituto Tecnológico da Aeronáutica. É uma universidade das mais renomadas do Brasil que fundou a Embraer. Então, o ITA foi baseado no Instituto de Massachusetts, lá dos Estados Unidos, o MIT. Então, o governo federal disse, eu quero botar uma universidade com os conceitos pedagógicos do MIT lá dos Estados Unidos. É São José dos Campos, né? São José dos Campos. Agora vai ter um em Fortaleza. Tá, pronto. Tá aumentando o número de vagas e a partir, eu acho que de 2027 já vai ter vagas para Fortaleza. E essa primeira turma, passou algum? Não no ITA. Não no ITA? Não no ITA, passou na AFA, na Academia da Força Aérea. Mas passou. Também é forte. Que né? é forte. Então no segundo ano que nós aprovamos no ITA. No segundo ano. E quando é que vocês resolveram que não era só aluno para o ITA, era geral? Exatamente. Quando a gente começou a ver que o primeiro panfleto que a gente lançou em 4 de março de 1996, dizia assim, a qualidade de ensino é nosso maior compromisso. E o respaldo da sociedade, dos alunos nos procurando, vimos a necessidade de colocar o ensino médio. Então, a gente hoje tem um agradecimento muito grande para o professor Ayrton Guedes Alcoforado. Foi o primeiro que nos incentivou para dizer o seguinte, vocês, meninos, têm capacidade de botar uma escola. E a gente agradece muitas pessoas que, nesse decorrer dos 30 anos, nos deram a mão e nos ajudaram e nos ensinaram. Então, o professor Ayrton Guedes Alcoforado foi um agente muito importante que disse assim, por que vocês não montam um colégio? E começou aonde? Foi o primeiro? O primeiro foi em Boa Viagem. A primeira escola foi em Boa Viagem, não é? Entre uma casa que já virou prédio hoje, que ficava entre a Ernesto de Paula Santos e a Ribeiro de Brito. Então, a primeira escola de colégio foi na unidade de Boa Viagem. Aí depois
fomos para a unidade Paysandu, Benfica, e hoje temos a alegria de termos 7 unidades, 6 no estado de Pernambuco e uma no estado da Paraíba. Então, podemos dizer que hoje estamos do litoral ao sertão. Todas de altíssimo nível? Todas de altíssimo nível. Por quê? Porque o Colégio EGE foi a escola do Brasil, a primeira para ser certificada por uma ISO, que dá exatamente essa qualidade para que todas as unidades tenham o mesmo padrão. E realmente, uma das coisas que marca muito o ensino é a aprovação no Enem. E o GGE tem altíssimo nível de aprovação no Enem, né? Com certeza. Por quê? Porque a gente tem, além desse sistema pedagógico muito forte, nós temos uma excelente qualidade de professores, de coordenadores, de colaboradores. Eu soube que vocês são muito chatos para contratar o professor. Somos. Tem que ser. O cara, para fazer lá, tem que fazer um teste. Tem que fazer, e tem que fazer uma aula para a gente. Os 4 sócios ainda participam da contratação. Os 4 ainda? Os 4. Continua. Continuamos. 30 anos sem brigar já é um fato, né? Não é? Deixa, briga. Não vamos negar. Briga. Mas o mais importante é a união. É saber que somos 4 pessoas diferentes, mas se completam. Cada um tem uma questão que um complementa o outro. E você ainda dá aula? Não, há 15 anos eu não dou aula. No ano passado, eu matei a vontade de voltar para a sala de aula e dei aula no ano passado para a turma do ITA. Voltei a lecionar física na turma do ITA. Bonzinho ou duro na nota? Motivador. Motivador, porque eu entrei na turma não para lecionar conteúdo, mas para lecionar autoestima. Porque nessa jornada que é para ser aprovado no ITA, muitas vezes a autoestima é o mais importante. Até para os alunos, para aprovar. Então, quando a gente acredita no nosso sonho, porque eu dizia assim, pessoal, em 4 de março de 1996, o que nossos pais nos deram foi a educação. E ali, o que nós tínhamos para dar para aquele momento era o nosso conhecimento. Tinha tudo para dar errado. 4 recém-formados, não éramos professores, alugamos uma sala, nós éramos atendentes. Onde era essa sala? Essa sala era exatamente na Genô Lopes, lá na entrada do Shopping Center Recife hoje. É um empresarial 263. Se não Mas me engano, a sala 200... que tinha banheiro, eu acho que não tem nenhuma sala que tem banheiro. Mas você veio para uma sala antiga, 30 anos atrás, né? Já tinha banheiro, né? Tinha aquela sala onde hoje funciona, se não me engano, um consultório, que eu fui atendido lá, um consultório de Detran para poder fazer vista, lá na sala 206. Ô, professor, não gosto de dar aula, mas é sempre professor. Qual é a matéria mais difícil hoje? Eu não digo que não existe matéria mais difícil. Existe matéria que você tem mais aptidão ou não. Por exemplo, para mim, história e geografia era dificílimo. Matemática era bom. Se eu falar com o João aqui, para João, matemática é difícil, mas história e geografia ele tira de letra. Então, a aptidão do aluno é que diz se é mais ou não. Aí eu dizia até para os alunos, olha, não é para vocês só estudar o que você gosta, porque na vida a gente também faz coisas que a gente não gosta. Então, a partir do momento que eu começo a entender que eu tenho que estudar coisas, assuntos que eu não tenho aquela aptidão, mas eu me esforço para aprender, isso serve de lição para quando eu estiver no mercado profissional. Porque eu vou fazer coisas também que não tenho essa aptidão toda, mas vou me esforçar para conseguir fazer da melhor maneira Folhadela, você tem casos lá no GGE, do cara estudou lá e hoje o filho estuda? Muitos. Neto ainda não? Não, neto não, mas temos muita alegria quando a gente vê os ex-alunos, não é, elevando os filhos e ex-alunos que foram nossos alunos mesmo, né? Quando a gente chegou a dar aula. Então, quando a gente vê ex-alunos que foram nossos alunos, pessoalmente, a gente tem uma alegria de ver os seus filhos estarem lá no GGE. Um assunto polêmico. Você é a favor ou contra essa proibição do uso do celular? Veja, é importantíssimo. A gente até observa quando você restringe o celular na escola, os alunos procuram fazer até atividades lúdicas que estavam se perdendo. Então, eles utilizam o recreio muito melhor do que estar com o celular, porque o celular isola. Quando tira o celular, o recreio se torna mais corporativo, mais integrativo. Então, todos se comunicam porque estão sem celular.
Porque a partir do momento que vocês ter o celular, naturalmente cada um vai ficar na sua tela. A gente às vezes, né, vai num restaurante e vê duas pessoas que foram lá ali para almoçar, cada um no seu celular, né? É. Até quando você sai, a melhor coisa que tem hora que eu saio com minha família e procuro assim, vamos almoçar, agora vamos botar o celular do lado. Porque naturalmente, até empresarialmente, a gente fica ansioso pelo WhatsApp. Olha, para passar no ITA, tem que ser gênio ou tem que estudar muito? Eu fiz uma palestra hoje para os alunos e disse o seguinte: não precisa ser gênio, não precisa endoidar, mas tem uma palavra que eu queria que depois João falasse, que foi a palavra de Ariano Suassuna. Nós temos que ser realistas e esperançosos. Nós temos que ser realistas no sentido de eu sei da realidade, sei da dificuldade e vou fazer tudo para transpor essa dificuldade. E essa força maior que vai fazer com que eu transponha é a minha esperança. A partir do momento que eu perco a esperança, eu não consigo realizar. Então, o que eu digo para os alunos, não sejam otimistas demais, também não sejam pessimistas, sejam realistas. Façam o que deve ser feito. Nós podemos aconselhar para fazer isso ou aquilo, mas quem realmente vai fazer são vocês. E tenham esperança no sonho de vocês, porque se eu estou aqui hoje, é porque eu realizei um sonho. Todo dia eu estou trabalhando para realizar um sonho que foi em 4 de março de 1996. Claro que você privilegia aí o pessoal do ITA, mas tem gente GGE que quer ser advogado, quer ser jornalista, quer ser médico, quer ser dentista, né? Veja, a gente não privilegia, a gente tem... Tem, você chega lá, falou ITA, você é doido não, porque pelo... o DNA do GGE... É o ITA, né? Foi como começou. Então, muitas vezes dizia assim, a gente até estava eu e João, fomos dar uma palestra em São Paulo e colocamos um tema muito importante, que é essa dúvida que muitos pais, muitos diretores têm, que é o seguinte: quando diz que um colégio de resultados não pode ser de formação humana, um colégio de formação humana não pode ser de resultados. Por que esse antagonismo? Por que essa diferença? Porque um colégio de resultado não pode ser um grande colégio de formação humana, que tenha um esporte forte, que tenha um bilíngue forte. Então, hoje, o que o GGE propõe é tirar esse paradoxo. É dizer o seguinte: o GGE é um local para realizar e proporcionar aos alunos e seus familiares a realização dos sonhos. Então, eu tenho que ser um bom que faz esporte, eu tenho que ter um bilíngue forte, eu tenho que ter uma estrutura forte em todas as áreas. Por isso que esse trabalho com o João, que é o Movimento Cultura Transforma, que está reverberando, né? Hoje, João é o nosso curador cultural, e nós estamos com esse trabalho há 2 anos, que é exatamente mostrar que o resultado não é antagonismo à formação humana e vice-versa. Então, esse trabalho da formação humana junto com o resultado é a grande diferença que um colégio pode fazer para seus alunos e familiares. Vamos falar depois do intervalo. Vamos falar então como é a comemoração dos 30 anos do GGE. E está aqui João Suassuna, é neto de uma pessoa pouco conhecida, um tal de Ariano Suassuna, um gênio que Paraíba passou para Pernambuco, que foi realmente um dos maiores nomes da história de Pernambuco. João, como é que foi a sua ideia para comemorar os 30 anos do GGE? João, inicialmente é da honra de estar aqui. Vou tentar dizer de forma bem objetiva que não é fácil para um Suassuna. Vou dizer que a gente se comunica como as estradas do sertão. A gente vai dando volta a volta para poder chegar no destino. O problema é quando a gente se perde. Esse é um presente que simboliza os 30 anos do GGE. Então a gente tenta trazer todo esse respeito e enaltecimento à nossa cultura. Foi um presente feito em parceria com 2 artistas pernambucanos, paritário. O presente porque é uma menina, Maria Chilo, de 23 anos, e Bacaro Borges, de 25, que é o filho mais novo de J. Borges. Então aí a gente tem um cordel em 18 estrofes que retrata toda essa história do GGE, escrito por Davi Teixeira e Meca Moreno. Temos uma camisa, porque você vestindo a camisa, você está mais que tocando o corpo, você está tocando a sua alma com a cultura. E a gente tem também uma xilogravura feita por Bacaro
que ele tentou, através de um desenho, de uma pintura, retratar tudo isso que o GGE significa. Eu vou mostrar a camisa, que a camisa é linda. A camisa é maravilhosa, né? O que é que tem nessa camisa? Olha, essa camisa a gente trouxe ali na manga, do lado direito, a bandeira de Pernambuco, e aí uma liberdade artística. Maria Chilo trouxe no estandarte e nos bastões o nome GGE. Aqui no peito esquerdo, no coração, onde toca o coração e a alma, um brasão que tem escrito Gênese 1996, que é exatamente o ano de criação, de fundação com GGE. Ali abaixo tem a própria assinatura dela, M. Chilo, Maria Chilo, e atrás, O que é isso aqui? isso aí é o símbolo imagético, pictórico, exatamente do que é o Movimento Cultura Transforma. A pessoa pode ler Movimento Cultura Transforma ou só ver o desenho, que é esse espiral, que traz exatamente essa ideia de continuidade e de permanência que é um movimento. No GG a gente não tem um programa de cultura, a gente não tem um projeto de cultura, a gente tem um movimento. E agora também tem a... Quem é que fez esse aqui? Essa Chilo foi feita por Bacaro Borges. É, J. Bosch teve poucos filhos, foi 16. Ele não tinha televisão. É verdade. É bom na arte da cultura e na arte fazer menino, J. Borges. E aí ele traz essa beleza de estilogravura. Tudo começa por um sonho. Meu avô dizia que o sonho é o que leva a gente para frente. Se a gente só for levar de lado a razão, a gente fica aquietado, acomodado. Então ele coloca tudo começa com um sonho. Gênese, uma casa que pode ser a própria casa do aluno, a unidade do GGE. Os pilares que assentam são lápis, o coroamento, o telhado é um livro. 4 alunos que podem ser vistos também pelos 4 sócios criadores, cada um representando uma área de formação ali, ó. Quem é a folhadela aqui? Sou eu, Folha dela, Jorge, Marcelo e Herbert. Nós tínhamos 23 anos de idade. Foi a primeira foto oficial do GGE. Você aprova o sistema do Enem? O Enem, cada ano tem uma modificação, né? E a questão, como está sendo feito, é a questão da redação, que teve uma questão de correção, de vez em quando tem esses problemas, mas é uma maneira universal de colocar o teste para todo o Brasil. Agora, hoje, nesses 30 anos, são quantos alunos GGE? Hoje nós temos 7.500 alunos. Foram mais de 100.000 alunos nesses 30 anos. E, De família. e por que a Paraíba? Porque é nosso estado vizinho, não é? Nosso estado vizinho. Muitos alunos da Paraíba vinham estudar no Colégio GGE e a gente queria, como da mesma maneira, nós sentimos há 20 anos atrás a necessidade de transpor a ponte, que era um de Boa Viagem, e queríamos transpor a ponte para ir para a Zona Norte, né? E fizemos com êxitos. Vamos também transpor os limites do nosso estado e fomos para Paraíba. E com certeza temos ambições de ir para outros estados. Queremos agradecer a José Falabella e a João Suassuna, né, que nos dá. Eu tive o prazer de entrevistar o avô dele e agora estou entrevistando o neto. Realmente é um trabalho fantástico do GGE, que é orgulho não só pela educação que proporciona e por esse apoio à cultura de Pernambuco. Forte abraço e até a próxima semana, se Deus quiser.